obrigado aos organizadores do evento. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a todos os colegas aqui do Hospital de Clínicas pela excelência do evento, dizer que me sinto muito honrado de estar participando aqui com vocês. O convite foi feito para nós falarmos a respeito da prostatectomia radical, se a robótica realmente é a melhor escolha. E eu queria trazer alguns aspectos que podem nos ajudar a definir isso. Me senti muito contente com esse tema, porque, embora eu não tenha uma experiência grande na área, nós estamos começando com um programa de cirurgia robótica no Hospital Moinhos de Vento. Temos o privilégio de contar com a participação do Dr. André Berger, como nosso proctor, com a experiência dos colegas aqui do Hospital de Clínicas, que também participam do programa, né, e que já trazem uma bagagem maior aqui da instituição. E isso me deixa muito à vontade para poder analisar essas comparações de uma forma mais isenta, né? De uma forma ainda numa fase de transição entre as diferentes técnicas. Mas eu queria lembrar a vocês que a prostatectomia radical ainda é o tratamento mais indicado e mais realizado para os homens com câncer de próstata localizado, desde que eles apresentem uma expectativa de vida acima de 10 anos, e que tenham condições clínicas que não contraindiquem uma cirurgia de grande porte. Nós sabemos que, para pacientes de baixo risco, ou mesmo risco intermediário, muito provavelmente a prostatectomia radical não tenha grande diferença em termos de resultado em relação a outros métodos, como a vigilância ativa, que o Dr. Pavlovich brilhantemente já nos apresentou aqui, ou mesmo a radioterapia. Mas nós sabemos que ela pode ser empregada em qualquer estratificação de risco, desde que a doença seja localizada. Então, nós podemos utilizá-la no risco baixo e no risco intermediário, mas também naquele paciente com alto risco. Inclusive, ela é uma parte importante do tratamento desse indivíduo, sobretudo se nós consideramos um tratamento multimodal. A estratificação de risco, nesses casos, vai nos ajudar durante a prostatectomia, inclusive, para definir se aquele indivíduo é um candidato a realizar, por exemplo, uma linfadenectomia pélvica ou uma linfadenectomia mais estendida. Então, uma parte importante da avaliação de todo o paciente candidato à prostatectomia. E nós sabemos que hoje, em todo o mundo e nos Estados Unidos, isso é muito bem avaliado, tem havido uma mudança de tendência na indicação da cirurgia, né? Nós estamos cada vez mais observando pacientes com doença de risco intermediário e de alto risco sendo submetidos à cirurgia e menos indivíduos com doença de baixo risco indo ao tratamento cirúrgico, sobretudo pelo crescimento da vigilância ativa. Mas, dentre aqueles indivíduos que vão ser submetidos ao tratamento cirúrgico, nós temos técnicas também distintas entre si. Nós temos a cirurgia aberta, todos nós temos uma familiaridade bem maior, temos a cirurgia videolaparoscópica e a cirurgia videolaparoscópica assistida pela robótica, que hoje já é uma realidade no nosso meio. Mas nós temos que tomar alguns cuidados, porque, pelas distinções que existem entre esses métodos, não devemos comparar maçãs com laranjas e devemos saber diferenciar algumas coisas importantes, sobretudo com relação a custos e diferentes tecnologias, né? E eu queria lembrar, junto com vocês, algumas características principais desses métodos de cirurgia. A cirurgia aberta, sobretudo, nós temos uma curva de aprendizado mais definida e reprodutível, e tem sido a técnica padrão do tratamento nos últimos 30 anos. Além disso, é uma cirurgia de menor custo do que aquelas que envolvem outras tecnologias. Ela tem os seus resultados a longo prazo muito bem estabelecidos, e é um procedimento onde já se define há muito tempo que é volume dependente. Como qualquer um dos procedimentos, ela tem um risco de sangramento definido e de complicações também bem estabelecidas. Na cirurgia videolaparoscópica, nós passamos a empregar um método minimamente invasivo. Temos uma visão com alta definição, embora em 2 dimensões. Podemos reduzir o tempo de internação de algum desses pacientes, podemos reduzir o sangramento em relação à cirurgia aberta, mas é uma técnica que apresenta uma curva de aprendizado bastante prolongada e também inclui a necessidade de alguns materiais adicionais.
Já na cirurgia robótica, que é a técnica mais recente da prostatectomia radical, nós temos uma visão talvez ainda superior do que a cirurgia videolaparoscópica convencional. Temos uma maior precisão e um maior grau de liberdade de movimentos das pinças utilizadas no procedimento. Temos certamente uma redução da curva de aprendizado, e isso já é bem documentado em vários estudos. É mais fácil o cirurgião tradicional aprender a realizar a cirurgia robótica do que aprender a realizar bem feita uma cirurgia laparoscópica convencional. Só que ela apresenta um custo muito mais elevado para nós termos acesso a essa tecnologia. Também uma crítica feita à cirurgia robótica é a falta do feedback tátil em relação à cirurgia aberta, que, de uma certa forma, a cirurgia laparoscópica ainda não perde por completo, mas que envolve o desenvolvimento de outras habilidades do cirurgião que passa pelo programa de prostatectomia robótica. Sobretudo o feedback áptico, né, que a sensação visual acaba desenvolvendo ao cirurgião. Mas vamos ver entre essas técnicas o que os guidelines hoje têm recomendado, né? Se nós formos pegar, por exemplo, o guideline da AUA, em conjunto com a ASTRO e com a Sociedade de Uro-Oncologia, nós observamos que os indivíduos com câncer de próstata localizado vão ter o mesmo resultado de controle do câncer, de recuperação da continência e dos seus desfechos sexuais com as técnicas robóticas ou abertas. Então, esses pacientes devem ser informados, na opinião da Associação Americana de Urologia, com relação a isso. E que os pacientes com doença localizada submetidos a técnicas robóticas e laparoscópicas, ou mesmo a prostatectomia perineal, têm uma chance menor de perda sanguínea do que aqueles submetidos à prostatectomia retropúbica. Isso é uma determinação recente já do guideline revisado no ano passado pela AUA. Nós temos alguns estudos que também fazem comparativos entre essas técnicas, né? Um dos estudos mais abrangentes, o estudo do grupo do Dr. Patel, em 2010, que avaliou o índice de margens positivas, de continência e de potência ao longo de um ano em pacientes na literatura submetidos às 3 técnicas distintas, onde eles observam que o índice de margem positivo nas séries com mais de 250 pacientes avaliados foi menor naqueles onde se utilizou a cirurgia robótica. Em termos de continência e de recuperação da potência após um ano, também os resultados observados por esse grupo também foi superior, selecionando apenas aqueles estudos que apresentavam grande volume de pacientes com cada uma dessas técnicas. Se nós temos um outro estudo comparativo, aqui, na verdade, de um banco de dados comunitário dos Estados Unidos, o SEER Database, que envolveu mais de 5.000 pacientes submetidos à cirurgia robótica e comparados a 7.000 pacientes submetidos à cirurgia aberta, nós encontramos um menor índice de margem positiva nos pacientes de risco intermediário e de alto risco submetidos à cirurgia robótica. Então, mesmo na comunidade, nós temos alguns indícios de que a cirurgia robótica pode apresentar algumas vantagens. Esse mesmo grupo atualizou seus resultados, ampliando o número de pacientes incluídos e realizando uma nova publicação no ano passado, no Journal of Urology, onde eles concluíam que tanto a cirurgia robótica quanto a aberta têm um controle oncológico comparável, embora apresente alguns benefícios do ponto de vista de redução de morbidade pós-operatória, apesar de um custo mais elevado. Nós ainda não temos, até o momento, ensaios clínicos randomizados entre essas técnicas com um longo prazo de segmento. Já existem alguns estudos em andamento, mas ainda não nos fornecem todas as respostas para a gente poder dizer da maneira mais adequada ou com nível de evidência ideal qual exatamente o melhor método de cirurgia a ser proposta. Nós temos recentemente na literatura uma revisão sistemática realizada por um grupo da Austrália,
né, utilizando a Cochrane como referência nesse estudo, onde eles identificaram somente 2 estudos randomizados para comparar a cirurgia laparoscópica ou robótica com a cirurgia aberta, e não observaram diferenças significativas. A diferença na dor pós-operatório parece ser discreta, com as técnicas minimamente invasivas, e, sem dúvida, os homens submetidos a esse tipo de procedimento minimamente invasivo podem ter uma internação mais curta e receber uma taxa menor de transfusão sanguínea. Um último estudo que eu queria comentar com vocês é exatamente um estudo randomizado, né, que hoje tem uma publicação com um tempo de 2 anos de segmento, em torno de 150 pacientes incluídos em cada braço do estudo, onde os questionários de continência urinária e de disfunção erétil foram similares nos pacientes submetidos à robótica e submetidos à aberta. Entretanto, eles encontraram nesse protocolo, nesse grupo de avaliação, uma recorrência bioquímica ao final de 2 anos inferior no grupo da cirurgia robótica em relação à aberta. Eles salientam que esses resultados oncológicos não devem ser levados indiscriminadamente a todos os estudos e possivelmente seja ainda algo em função de um tempo curto de segmento. Também nos pacientes com alto risco, nós já temos algumas séries que conferem à cirurgia robótica um resultado bastante similar ao da cirurgia aberta e laparoscópica, né? Nós tínhamos um receio, e observávamos isso na literatura, de oferecer a cirurgia robótica para pacientes com doença de alto risco, mesmo localizada. Mas, ao que tudo indica, as séries maiores de experiência com a robótica também identificam pacientes com os mesmos resultados perioperatórios e de margem positiva, assim como sobrevida livre de recorrência bioquímica, semelhantes à cirurgia aberta e mesmo às cirurgias videolaparoscópicas mais antigas, mantendo algumas vantagens perioperatórias pela técnica robótica de menor tempo de internação e menor risco de sangramento. Então, será que nós devemos realmente considerar a cirurgia robótica como a melhor escolha? Eu diria a vocês que talvez. Depende do lugar, depende do volume de casos que nós temos para utilizar e oferecer cada técnica aos nossos pacientes. Eu confesso a todos que, numa fase de transição, onde eu estou iniciando a minha experiência com cirurgia robótica, eu estou extremamente empolgado com o método, né? É muito confortável nós realizarmos esse tipo de cirurgia, mas a própria literatura ainda tem controvérsia se realmente os desfechos clínicos vão justificar a diferença de custo que nós temos que ter para oferecer isso indiscriminadamente. Então, provavelmente, ela tenha vantagens, ela tenha alguma superioridade em parâmetros secundários, mas vai ser uma tecnologia que vai ficar restrita a centros de referência e centros que possam oferecer um atendimento a alto volume de paciente e, dessa forma, melhores resultados. Obviamente que indicar ou realizar uma prostatectomia radical aberta hoje em dia continua sendo uma conduta extremamente adequada e ainda provavelmente a mais utilizada em todo o Brasil e ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, nós sabemos que essa realidade já se modificou. Obviamente que existe uma influência muito grande de marketing, da própria demanda dos pacientes nesse sentido, e à medida que a experiência aumenta, nós vamos observando que os resultados vão se aprimorando também com a técnica robótica. Então, eu espero que a gente possa ter cada vez mais acesso a esse tipo de tecnologia. Muito obrigado mais uma vez e agradeço a participação. Bom, dando seguimento, nosso próximo palestrante, o Dr. Luiz Soame. Dr. Luiz Soame é professor do Departamento de Radioterapia McGill. Tem grande experiência em radioterapia. Eu queria agradecer a presença dele, que engrandece muito o nosso evento. Por favor, professor. O assunto é radioterapia, SBRT e o hipofuncionamento como novo padrão.
Bom, muito boa tarde. Muito obrigado, realmente, pelo convite de participar desse simpósio. É um privilégio para mim estar aqui presente e ter essa oportunidade desse convívio maravilhoso com vocês. Esse foi o tema que me foi colocado, hipofracionamento e SBRT no câncer de próstata. É o tratamento padrão ou não? Bom, antes de começar a falar sobre isso, vamos tentar definir, então, o que é o hipofracionamento. Talvez a maioria da plateia não seja radioterapeuta, e o tratamento chamado convencional, a dose diária de radioterapia é 1,8 a 2 grays, enquanto que, quando se fala em hipofracionamento, nós podemos defini-los em hipofracionamento moderado, quando a dose diária de radioterapia varia entre 2,5 a 4 grays, no número mais reduzido de frações, ou então o que é agora chamado de extremo hipofracionamento, ou ultra, ou radical hipofracionamento, no que a dose agora aumenta de 5 a 10 grays por dia. E agora tem até o que eu chamo de crazy hipofracionamento, estamos fazendo 18 a 24 grays numa fração única. E é crazy, eu até devo dizer, mesmo que nós começamos um protocolo na McGill, que a gente faz uma dose única de 19 grays nesses pacientes, que eu não vou comentar sobre isso por enquanto. Agora, a pergunta é, por que nós hipofracionamos? Qual é a razão que isso talvez tenha alguma vantagem? Isso é puramente baseado nessa formulação linear quadrática, que é a formulação que basicamente define a sensibilidade das células às essas alterações de doses diárias. E essa razão, chamada alfa-beta, nos diz que os pacientes que têm, os tumores que têm uma fração a alfa-beta mais alta, eles vão ser menos sensitivos a esse fracionamento, enquanto que os tumores de proliferação lenta, que têm uma razão alfa-beta mais baixa, teriam, então, uma sensibilidade maior. Mais ou menos mostra esse slide aqui. A linha vermelha seria um paciente com uma razão alfa-beta em torno de 3, que seriam os tumores de os pacientes que têm órgãos em risco de uma proliferação lenta, em torno de 3. Vocês observem, então, que à medida que nós vamos diminuindo o número de frações e aumentando a dose diária, ela se torna constante desde que se consiga manter essa interpelação. No entanto, à medida que essa razão alfa-beta diminui e agora torna-se 1,5, como é o caso da linha azul, a gente observa, então, que é um diferencial favorecendo o hipofracionamento. Por um outro lado, se esse tumor agora tiver uma razão alfa-beta maior do que 3, nesse caso aqui o exemplo dá como 5, então esse benefício possível do hipofracionamento se torna, na verdade, um detrimento para o controle tumoral. E o que acontece em próstata, então? Bom, o que nós sabemos é que o reto tem uma alfa-beta estimada de 2,5 a 5, a bexiga entre 3 e 7 e a próstata 1,5. Então, ela tem, teoricamente, uma razão alfa-beta menor do que os órgãos em risco, e, com isso, o hipofracionamento seria, então, benéfico. Alguns estudos já foram feitos. Isso não é uma coisa nova. Na verdade, os estudos pioneiros começaram na Inglaterra, já mesmo nos anos 70. Mas esses talvez são os 3 estudos que são mais mencionados hoje em dia. O estudo japonês, que fazia já uma dose de 66 grays em 20 frações, fazendo 3,3 grays por dia. O estudo da Cleveland, do Patrick Kopelian, vocês observam que talvez seja o estudo com o maior número de pacientes. Você fazia uma dose mais moderada, de 70 grays, em 28 frações, 2,5. E o nosso estudo na McGill, que nós, com 130 pacientes, fazíamos 66 em 22 frações, com 3 grays por dia. O que se observa é que o controle bioquímico desses pacientes era muito bom e a toxicidade também bem tolerada. Isso não eram estudos randomizados, mas os estudos randomizados existem, e eu vou mostrar alguns deles aqui. Esses dois talvez foram os 2 primeiros pré-PSA, o estudo canadense do Himuluca, que fazia uma dose bem moderada em termos de tratamento convencional e mesmo tratamento hipofracionado, uma dose de 66 em 33 frações para o tratamento convencional. Vocês observam que a dose biologicamente efetiva é apenas 66 grays, ninguém usa mais essa dose em radioterapia hoje em dia, e o tratamento hipofracionado deles também era relativamente baixo, com essa dose BID de 62. O estudo australiano, um pouco mais agressivo,
mostra, então, esse tipo de BID, e aqui está as falhas em 5 anos, falhas bioquímicas e a toxicidade, sendo que as toxicidades foram similares, e o estudo australiano sugere, talvez, um pequeno benefício, favorecendo o estudo hipofracionado. São estudos antigos, mas nós temos 7 estudos randomizados mais modernos. Esses são estudos na era pós-PSA, e o que a gente observa aqui, é uma tabela cheia, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas o que se observa é que existe uma grande diferença de critério de hipofracionamento, todos eles moderados. Alguns desses estudos estavam querendo provar que o hipofracionamento seria superior ao tratamento convencional, e alguns desses estudos queriam provar que o hipofracionamento não era inferior ao tratamento convencional. O que se observa, então, essa dose biologicamente efetiva, existe uma discreta variação, mas ela se situa em torno de 75 a 80 Gray, enquanto que o tratamento convencional, essa dose se situa em torno de 70 a 75 Gray. Ou seja, o hipofracionamento nesses esquemas dava uma dose biologicamente superior ao tratamento convencional, com a grande vantagem de você reduzir drasticamente o tempo de duração do tratamento. E o que esse estudo mostrou? Que o grande problema da maioria desses estudos é que eles tinham pacientes estratificados em vários riscos, apenas 2 estudos, o estudo canadense, que só tinha risco intermediário, e o estudo do Robert Lee, que só tinha doenças de baixo risco, e o estudo italiano, que mostrava apenas pacientes com estratificação de alto risco. Os resultados estão aqui sumarizados e que mostra basicamente que não existe nenhuma diferença em termos de sobrevida livre de doença, não existe nenhuma diferença na sobrevida ao final de 5 anos e não existe basicamente nenhuma diferença na toxicidade, sendo que 3 estudos mostram um discreto aumento da toxicidade gastrointestinal nesses pacientes que receberam tratamento hipofracionado. Esses estudos que eu mostrei aqui tratavam apenas a próstata. Nenhum deles incluía os linfonodos pélvicos. E os pacientes com o risco, estratificação por risco de alto risco, são os pacientes que, geralmente, num grande número, recebem radioterapia para a próstata e radioterapia para os linfonodos pélvicos. Podemos tratá-los com hipofracionamento. Esse é o estudo que nós publicamos da McGill. Sim, podemos fazer isso sim. Então, mostra que nós fazíamos uma dose de 60 em 20 na próstata e 44 nos mesmos 20 tratamentos para os linfonodos, e mostra, então, que a toxicidade é exatamente a mesma do que tem sido relatado. Esse estudo, nós fizemos um update, vai ser apresentado nesse ano no ASTRO, que vai acontecer em outubro em San Antônio. Eu não posso dar grandes detalhes, mas apenas para fazer uma comparação com o que tem sido publicado nos outros, o estudo Ascend canadense da bracterapia, o estudo canadense também da duração hormonal para pacientes de alto risco. Aqui são todos pacientes com alto risco, exceto o estudo Alan Pollock, que tem risco intermediário. E o que a gente observa, então, quando se compara os resultados entre esse estudo que nós fizemos com hipofracionamento, incluindo os linfonodos, provém exatamente os mesmos resultados e os mesmos resultados também de toxicidade. Então, para o tratamento hipofracionado, se nós pudéssemos concluir, eu diria que ele não é superior ao tratamento convencional, não é inferior ao tratamento convencional, ou seja, ele é igual ao tratamento convencional. A pergunta é, podemos considerar padrão? No nosso hospital, é padrão. Nenhum paciente nosso recebe 2 meses de tratamento, quando nós podemos fazer apenas 1 mês de tratamento. Ele pode ser, talvez, associado a uma toxicidade um pouco maior, eu vou falar um pouco sobre isso no final. Ele parece ser seguro nos pacientes que recebem radioterapia para a pelvis inteira, ou seja, incluindo os linfonodos, e, o que é mais importante, ele é associado com a diminuição importante da duração do tratamento, se diminui o tratamento por 1 mês, e, obviamente, que isso representa uma alteração bastante importante em termos de custo, particularmente numa medicina socializada como a medicina canadense. Então, aqui nós voltamos àquela possibilidade de que nós vamos fazer agora frações ainda menores para tentar aumentar esse diferencial entre tumor e tecido normal. Então, esse é o fracionamento extremo. E aqui eu estou colocando alguns dos estudos pioneiros nesse tipo de abordagem. Vocês observam, então, que naquele
moderado era apenas de 80, aqui nós já estamos falando de uma dose biologicamente efetiva de 110 grays, bastante diferente. E aqui vocês observam os esquemas também bastante diferentes entre os pacientes, mas o controle lá em cima também. O grande problema disso é que a grande maioria desses pacientes eram pacientes de baixo risco, estratificação de baixo risco, são pacientes que provavelmente na nossa instituição não teriam nem recebido nenhum tratamento. Essa é uma compilação de estudos realizado pelo Chris King, eles mais de 1.000 pacientes, um follow-up relativamente pequeno, mas vocês observam que mais da metade dos pacientes tinham um risco intermediário, esse é o tipo de sobrevida que vocês têm com ele, e esse é o tipo de resultado com os pacientes de alto risco. Você colocar isso aqui e comparar com os pacientes que estão em vigilância ativa, é exatamente a mesma coisa. Na verdade, são pacientes que provavelmente não deveriam ser tratados. O grande problema com esse tipo de tratamento é que ele não perdoa. Se você fizer ele errado, paga-se um custo muito sério, que é o custo da complicação. E aqui nós temos, então, esse índice de complicação, sendo que, quando se analisa especificamente esse tipo de paciente, você tem colostomia causadas pelo hipofracionamento. Isso são, obviamente, resultados dos inícios pioneiros em que a curva de aprendizado ainda estava longe de ser ideal, mas eu trato câncer de próstata há mais de 30 anos, nunca tive um paciente que precisou de uma colostomia por causa de radioterapia. E aqui você tem esse tipo de problema. Existem poucos estudos randomizados, o Alan Dalpra mencionou sobre um, eu não vou repetir aqui. Você faz uma pesquisa no Clinical Trials Government, você tem 67 estudos ativos de hipofracionamento radical, apenas 6 estudos randomizados. O importante é que esse estudo sueco, que o Alan mencionou, é o único que está publicado, ou apresentado, na verdade, não foi publicado ainda, e tem uma coisa importante nesse estudo, que a toxicidade foi medida não só pelo médico, que tem uma tendência a diminuir o grau de toxicidade, mas pelos pacientes, e essa toxicidade foi semelhante, os resultados também estão semelhantes. Vamos ter que aguardar, então, esses resultados desses estudos randomizados para saber se realmente isso vale a pena. O que se observa hoje em dia é que o que está caindo de uso, na verdade, é a bracterapia. A gente observa que, independente se é um hospital comunitário ou acadêmico, a bracterapia está diminuindo, enquanto que o azul em cima representa a radiocirurgia estereotática em hipofracionamento radical. E se a pergunta é, mas por que nós estamos fazendo isso? Provavelmente devido a isso. Existe uma diferença muito grande de preço que favorece tremendamente o tratamento com IMRT e com esse tipo de SBRT, e essa diferença, na verdade, não diminuiu ao longo dos anos. Quando ela era 37 por MRT, ela continua basicamente o mesmo preço, a mesma coisa por SBRT, enquanto que a bracterapia ela já diminuiu de $3.000. Então, extremo hipofracionamento são pacientes, a maioria que foram realizados, pacientes de baixo risco, talvez não precisasse de nenhum tratamento. Estamos esperando, então, estudos randomizados, e a dose de menos de 40 grays parece ser segura, enquanto que no momento que você passa de 45 grays, essa toxicidade vai chegar à sua mão. Então, é preciso ter muito cuidado nesse planejamento. Esse, mais uma vez, é um estudo do Chris King, que ele avaliou cuidadosamente seus pacientes. O que se observa é que, se o volume de reto que recebe 50 grays for mais do que 3 centímetros cúbicos, o que é absolutamente quase nada, você vai ter, então, esse tipo de complicação, tem que ter muito cuidado. Pode ser feito hipofracionamento com 3D convencional? Pode, desde que você não trate o linfonodo. E, obviamente, o problema maior chama-se a margem que você vai utilizar. Quando você não usa o tratamento guiado por imagem, a tendência é usar uma margem maior, como esta aqui, e quando você faz isso, você termina com esse tipo de problema. Então, tem que ter muito cuidado. E mesmo margens pequenas podem levar a complicações. Então, aqui, por exemplo, é o planejamento de um paciente durante o CT de simulação que é usado hoje na radioterapia. O que se observa, então, é que você tem a bexiga em amarelo, você tem a próstata com a margem de segurança, isso aqui é num corte qualquer, a margem geralmente é 7 milímetros, e em marrom você tem o reto que está aqui representado. Quando nós tratamos esses pacientes, diariamente faz-se o que é chamado de cone beam CT, que é uma imagem de CT em cima dessa imagem, faz-se a fusão, e você consegue, então, ter esse tipo de superimposição. Então, aqui nós tínhamos
a imagem do CT original, e esse é a imagem do reto no dia do tratamento. Ou seja, aquela margem pequena que você achava que tinha dado no dia do seu planejamento com o seu CT, no dia do tratamento mesmo, essa margem era muito maior. Então, conclusões finais, o hipofracionamento moderado ele é equivalente ao tratamento convencional, portanto, pode ser adotado como padrão e ser nível 1 de evidência. A informação no hipofracionamento extremo ou radical ainda é imatura. Eu acredito que isso vai se tornar um tratamento padrão ainda dentro de pouco tempo, quando os estudos randomizados mostrarem que os resultados são iguais, mas é preciso muito cuidado no seu planejamento, porque as complicações podem ser importantes. Muito obrigado. Bom, a última aula do nosso painel será pelo professor Alan Dalprá, que é professor de radio-oncologia da Universidade de Miami, sobre supressão androgênica associada à radioterapia. Qual agente e quanto tempo? Professor. Boa tarde. Novamente é um prazer estar aqui. Então, continuando, falar sobre supressão androgênica associada à radioterapia. Esses são meus conflitos de interesse que não têm nenhum impacto na apresentação. Existem várias formas de melhorar a radioterapia, os desfechos da radioterapia, com escalonamento de dose, hipofracionamento, modificadores de hipóxia, mas, sem dúvida nenhuma, em todo esse processo, a supressão androgênica associada à radiação é o agente de mais sucesso. Existem várias formas, ou vários signaling pathways que a gente pode endereçar com diferentes drogas, mas, ao longo dos anos, a gente viu que a manipulação do androgen signaling é a forma mais efetiva. E o racional para combinar a hormonioterapia com a radioterapia é estudada há vários anos. Estudos pré-clínicos demonstram que, quando combina a radioterapia com a hormonioterapia, há uma morte celular em ensaios clonogênicos. A hormonioterapia melhora a oxigenação tumoral, sendo que a oxigenação é muito importante para gerar radicais livres e tornar a radioterapia mais eficiente. Mas, ultimamente, tem se demonstrado que a hormonioterapia tem um papel fundamental no reparo do dano ao DNA, tanto aumentando o dano ao DNA, como agindo em um network de genes envolvidos no reparo ao dano. E essas interações mecanísticas, elas são comprovadas em vários ensaios clínicos randomizados ao longo dos anos, que compararam, então, questionando principalmente a hormonioterapia melhora a sobrevida quando combinar a radioterapia. Então, o grupo, basicamente, do RTOG tem publicado vários ensaios clínicos ao longo dos anos. O RTOG 8531 comparou a radioterapia somente com a radioterapia de forma indefinida, melhorou a sobrevida global para pacientes de alto risco. O trabalho do IORTC, do BOLA, radioterapia isolada versus radioterapia mais 3 anos de hormonioterapia, também com melhora de sobrevida global. A RTOG 8610, com melhora em sobrevida global também, mas interessante que foi para pacientes de mais baixo risco. Enfim, esses são os estudos que justificam o uso de hormonioterapia de longa duração para pacientes de alto risco. E esses estudos a gente vai ver depois em termos da duração, o tempo de hormonioterapia. Esses 2 estudos aqui, do D'Amico, de Harvard, e o RTOG 9408, são os estudos que justificam o uso de hormonioterapia com terapia padrão para pacientes de risco intermediário. Agora, virando a questão, se aqueles pacientes só usam hormonioterapia, se eu acrescentar a radioterapia, eu tenho uma melhora de sobrevida? E a resposta é sim. 2 principais ensaios clínicos randomizados, bastante grandes, mostraram que a radiação melhora a sobrevida global.
Esse estudo canadense é bastante importante, um hazard ratio of 7, um impacto significativo depois de um longo tempo de follow-up, mostrando então que sim, a radioterapia pode salvar vidas. Em termos de risco intermediário, repetindo, esses são os 2 ensaios clínicos que justificam o uso da hormonioterapia em pacientes de risco intermediário, o RTOG 9408, que usou por 4 meses, e o DAMICO Trial, que usou por 6 meses. A grande maioria desses pacientes, 80%, eram de risco intermediário, e aqui o benefício principalmente foi derivado dos pacientes de risco intermediário. Nós devemos dar hormonioterapia para todos os pacientes de risco intermediário. Em primeiro lugar, risco intermediário é uma doença muito heterogênea. Tanto os desfechos clínicos quanto moleculares são bastante amplos. 2 trabalhos em andamento importantes. Acredito que o PCS3 vai ser publicado recentemente. Mas uma questão interessante é quando se aumenta a dose de radiação. É necessário se dar radioterapia? A gente não tem essa questão estabelecida, principalmente para tumores de risco intermediário. O RTOG 0815 está em andamento e o PCS3 do Canadá. Agora, muito interessante essa análise de longo prazo do estudo da MICO, que mostrou que sim, há um benefício de forma geral quando para paciente de risco intermediário a gente adiciona 6 meses de hormonioterapia. Mas o que acontece quando os pacientes têm uma morbidade cardiovascular moderada ou severa? Essas curvas simplesmente se invertem, né? Então, os pacientes morrem mais quando se adiciona 6 meses de hormonioterapia. Claro que essa é uma análise de subgrupo, o estudo não teve o poder não foi um planejamento inicial dessa pergunta, mas é uma geração de hipótese que, na minha prática, tem uma significância. Então, a gente sabe que a hormonioterapia está relacionada a vários efeitos adversos. A cada dia que a gente PubMed, hormone therapy e radiação, a gente vê, ou somente hormonioterapia, a gente vê que tem várias associações das várias formas de efeitos adversos, o mais recente é com a doença de Alzheimer. E nós formos analisar todos os ensaios clínicos randomizados comparando radioterapia ou não somente radioterapia, pelo menos nessa publicação, JAMA 2011, em 8 ensaios clínicos randomizados, apesar de a hormonioterapia melhorar desfecho, não teve nenhuma mortalidade por excesso mortalidade cardiovascular, um aumento significativo. Claro que esses estudos não tiveram poder suficiente, não foram pré-especificados para responder essa questão. Em relação à duração da hormonioterapia nos pacientes de alto risco, esse é um assunto bastante presente, principalmente com a publicação de um estudo canadense, que eu vou comentar daqui a pouco. 2 estudos importantes anteriores, o RTOG 9202 e o RTC, basicamente esses 2 estudos que justificam o uso de hormonioterapia a longo prazo. O estudo da RTOG comparou 28 meses a 4 meses e houve uma melhora de todos os desfechos, principalmente para pacientes de Gleason 8 a 10. Então, aproximadamente 2 anos de hormonioterapia. O RTOC fez um estudo de não inferioridade que foi negativo, demonstrando então que 36 meses ainda é o tratamento padrão para pacientes com doenças de alto risco. Então, essa é a recomendação atual em pacientes de alto risco, terapia de longo prazo, 2 a 3 anos, melhora a sobrevida global. Agora, esse trabalho foi publicado há poucos meses, a gente tem o privilégio de ter o Luiz na plateia, que é o senior author desse estudo. Então, é um estudo randomizado que comparou 36 meses versus 18 meses. Pacientes de risco alto, eles tiveram 1 mês de terapia antiandrogênica para prevenir o flare, que eu nunca vi em carcinoma de próstata localizado, não sei por que a gente usa. Portanto, os pacientes, a dose de radiação foi de 68 a 76 grays, a dose média de 70 gray, não foi um estado de escalonamento de dose.
Importante nesse estudo, 40% Gleason 8 e 20% Gleason 9. Se a gente comparar o Gleason score desses pacientes em relação aos outros ensaios clínicos de alto risco, provavelmente incluiu pacientes de risco mais elevado. E o que esse estudo observou? Que depois de um segmento de mais de 9 anos, não houve uma diferença significativa em termos de sobrevida global. É importante salientar que esse não é um estudo de não inferioridade, é um estudo de superioridade. Depois a gente pode comentar algumas outras coisas. Não houve também diferença em termos de sobrevida doença específica, a sobrevida livre de doença, mas sim os pacientes que receberam 18 meses tiveram mais uma falha bioquímica estatisticamente significativa. Mas demonstrando aqui, então, novamente, que a falha bioquímica, mesmo com um longo tempo de segmento, nem sempre impacta a sobrevida global. E em termos de qualidade de vida? A maioria dos parâmetros, os pacientes que receberam 18 meses de hormonioterapia somente, tiveram uma melhor atividade sexual, hot flashes, interesse sexual e, obviamente, a recuperação da testosterona. Minhas take-home messages desse trabalho, para aqueles que são mais conservadores do ponto de vista epidemiológico, vão criticar, dizendo que não era um estudo de não inferioridade. Mas com esse, talvez o Luiz pode comentar mais tarde em alguns aspectos, mas não teve nenhuma diferença em termos de sobrevida global depois de todo esse tempo de segmento. Alguma coisa que é importante, uma poor compliance, apenas 52% dos pacientes completaram 36 meses de hormonioterapia. Do ponto de vista de realidade, talvez, não sei se talvez esse número, mas muitos poucos pacientes conseguem completar 3 anos de hormonioterapia, muitos param realmente antes. Talvez seja um reflexo da realidade. Os pacientes com 18 meses de hormonioterapia tiveram uma piora bioquímica, então talvez isso vai impactar algum desfecho mais sólido a longo prazo. Talvez a gente tenha que ter cuidado com os pacientes mais jovens. Agora, a questão é em quem usar 18 meses, em quem continuar com o tratamento padrão de 2 a 3 anos. Talvez aqueles pacientes mais idosos, com comorbidades, ou talvez para todos os pacientes. Esse trabalho do Amar Kishan, de LA, mostrou que os pacientes que receberam a bracterapia com dose escalada, ou seja, tiveram uma dose mais alta para a próstata, recebendo 12 meses de hormonioterapia, tiveram desfechos similares ao escalonamento de dose com 2 anos. Então, de novo, levantando a hipótese que talvez uma dose mais alta para a próstata suplantaria o uso do mais prolongado da hormonioterapia. Então, a questão é se realmente 18 meses é um novo tratamento padrão, ao invés de um tratamento de 2 a 3 anos. Em termos de qual droga combinar com a radioterapia, a grande maioria dos estudos tem usado a hormonioterapia de primeira geração, os agonistas do LHRH. Aqui só os slides está um pouco ocupado, mas enfim, tem todos os trabalhos, a maioria dos trabalhos do RTOG usaram a gozerelina, a agonista do LHRH, com um antiandrogênico, não há muita variação. Todos os trabalhos, enfim, usam a mesma classe hormonal. Agora, a gente sabe, principalmente vindo de estudos em doença metastática, que há melhora de sobrevida importante com algumas drogas novas, a biraterona e a isolutamida. Então, há uma ideia atual de trazer essas drogas para estágios mais precoces da doença. Mas, obviamente, a gente precisa selecionar melhor esses pacientes. Há vários estudos em andamento, combinando a radioterapia com esses agentes de segunda geração, com talvez um destaque para o Enzarad, que é um estudo originalmente da Austrália, randomizando pacientes para radioterapia mais hormonioterapia convencional, plus minus, mais menos enzalutamina. Mas o importante é perceber que, na verdade, o câncer de próstata é um espectro de doenças, né? E mostrando aqui menos agressivo para aqueles pacientes com tumores mais agressivos. A gente precisa melhor selecionar essa população. E o que a gente sabe é que os fatores clínico-patológicos atuais
são muito ruins para definir os fatores de risco convencionais. A gente tem várias ferramentas para tentar melhorar a estratificação de risco para esses pacientes. Esse é um trabalho publicado recentemente, tem um problema no slide, mas enfim, que combinou a classificação genômica com a classificação do NCCN. E o interessante é que, ao invés de ter só as 4 classificações do NCCN, baixo, intermediário, favorável, desfavorável e alto e baixo e alto risco, quando a classificação genômica, o Genome DX, foi incorporado à classificação do NCCN, reclassificou 67% desses homens. Ou seja, isso é algo que pode mudar realmente a conduta. E obviamente, precisa validação, apesar de precisar de validação prospectiva. Então, as minhas mensagens principais, em pacientes de baixo risco, a hormonioterapia não tem papel. Paciente de risco intermediário, a questão se o escalonamento de dose, se aumentar a dose de radioterapia, a gente precisa realmente da hormonioterapia, tem 2 trabalhos importantes em andamento. Aqueles pacientes que com doença cardiovascular importante ou com doença de baixo volume, os favorable intermediates, acredito que a hormonioterapia não tem um papel significativo. A hormonioterapia melhora a sobrevida global em pacientes de alto risco, agora o timing e a duração da hormonioterapia ainda está em discussão. E, obviamente, a gente precisa de melhores marcadores moleculares para entender melhor a doença e saber quando intensificar o tratamento. Não sei se eu tenho tempo. Quanto tempo mais? 1 minuto, então não vai dar tempo. Obrigado.